Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos membros da paróquia Nossa Senhora da Candelária, caríssimas famílias, queridas crianças, jovens, adultos e idosos que hoje me assistem aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Hoje o programa Catequizai. É uma alegria estar aqui. Nós vamos começar rezando, pedindo a proteção do céu sobre nós neste dia, para que os anjos santos venham interceder por nós, venham nos guardar, cuidar de nós e nos levar até nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos também ao Espírito Santo de Deus, que nós recentemente recebemos em Pentecostes, para que infunda em nós os seus dons e a gente consiga bem realizar este momento de evangelização. Rezemos juntos, reze aí comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Candelária, iluminai-nos. Dar um passo na direção do amor, dar o primeiro passo. Então, começando o nosso Catequizai de hoje, nós vamos propor, neste mês de junho, para todos nós, uma reflexão em 3 partes. Começando hoje. E quais serão essas 3 partes? Nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida, a história e um tanto da obra dos nossos santos juninos. E hoje vamos começar com Santo Antônio. Falando um pouquinho de Santo Antônio, ele nasceu por volta do ano 1180. Portanto, ele é contemporâneo de São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Franciscanos, nosso pai Francisco. E ele também foi um franciscano, né? E foi feita uma exumação do seu corpo e pela exumação feita, estimou-se que ele viveu cerca de 40 anos. Então ele morreu no ano de 1231. Você sabia que Santo Antônio, ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua? Olha, interessante, não é verdade? E isso tem uma razão, porque ele nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, que é muito importante para nós, inclusive, na nossa história do Brasil, né? Sabemos na nossa história que os primeiros monarcas brasileiros são de Lisboa. E Santo Antônio faleceu em Pádua, na Itália. Então, ele é conhecido mundialmente, tanto por Santo Antônio de Lisboa, quanto por Santo Antônio de Pádua. Seu nome de batismo é Fernando de Bulhões. E ele, olha que interessante, morreu em 1231 e a sua fama de santidade foi tão forte que ele, até hoje, na história da Igreja, é um dos santos que mais rápido foi canonizado. Ele foi canonizado
8 meses após a sua morte, em 1232. E agora trago uma curiosidade. Você sabia que no Brasil há 105 cidades que têm Santo Antônio, tanto de Lisboa ou de Pádua, como seu padroeiro? 105 cidades de 10 estados brasileiros. Bastante, né? Agora, um dado da história também muito interessante. Em 1946, o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja, com o título Doctor Evangelicus, doutor do Evangelho, em latim. E agora eu quero contar para vocês algo que é muito forte quando se trata do nosso querido Santo Antônio, porque essa é a sua maior, entre aspas, fama, né? A de santo casamenteiro. Você sabe de onde vem isso? Até eu, enquanto estava pesquisando para gravar esse podcast, fiquei assim muito curioso. Antigamente, isso desde antes ainda de Santo Antônio, portanto, desde antes do século XII, as mulheres, tanto meninas quanto mulheres maiores de idade, quando iam se casar, precisavam pagar um dote, né, para o seu casamento. E sabemos que nem todas as pessoas têm condições de pagar, né? Isso acontece ainda hoje. E Santo Antônio, ele é conhecido como santo casamenteiro porque ele ajudava as mulheres pobres a conseguirem dinheiro para o seu dote, para elas poderem se casar. Não é interessante? E agora, algumas outras curiosidades e até mesmo importâncias nacionais, podemos dizer aí, ao entorno de Santo Antônio. Comecemos pelas trezenas. Todas as comunidades ou igrejas matrizes, né, de paróquias que são que têm Santo Antônio como o seu padroeiro, costumam fazer trezenas, não novena, trezena, de 13, né? 13 dias em oração, onde os padres são convidados, geralmente convida-se padres de fora da paróquia, né? E há missas, e dentro das missas há orações especiais, né? Orações devocionais voltadas a Santo Antônio, o povo reza, o povo pede as suas graças, né? É muito bonito. E como lembrei antes que Santo Antônio, ele é o santo casamenteiro, né? Então, alguns casamentos acontecem no mês de junho, alguns até mesmo no dia de Santo Antônio. E nós podemos também rememorar aqui ao folclore popular, né, das festas juninas, onde acontecem os casamentos caipiras, claro que é uma festa popular, mas que também invoca-se ali, né, Santo Antônio. No dia 13, acontece também algo muito bacana, que desde as crianças até os idosos, todo mundo gosta, todo mundo fica na expectativa, que é no momento do final da missa, quando entra os pães, né, geralmente numa cesta bem bonita, ornada, e os padres abençoam os pães, jogam água benta e depois distribuem para os fiéis, porque existe uma tradição também ligada a Santo Antônio, que gostava de abençoar e entregar pães para as pessoas. E como há uma interligação forte entre os santos juninos e a devoção popular e também o folclore, como já disse, nas festas juninas, nas quermesses de igreja, sempre também faz-se menção, memória a Santo Antônio, né? Também aos outros santos juninos que nós vamos falar nas outras etapas deste
catequizai. Um outro elemento também que aparece nas festas e que evocam os santos juninos é a fogueira. Existem alguns lugares, como por exemplo, na cidade de Ingaí, interior de Minas Gerais, onde nós, padres deonianos, já tivemos a oportunidade de trabalhar por alguns anos. Lá a fogueira cresce a cada ano. A cada ano eles fazem uma fogueira 1 metro mais alta. Me lembro de quando nós ainda estávamos por lá, o padre que trabalhava lá comentou comigo que a fogueira já estava com mais de 40 metros de altura. Olha só, interessante, né? E o fogo nos lembra de quem? O fogo nos lembra do Espírito Santo, né? Que aquece os nossos corações. E também acende-se a fogueira por uma questão prática. Nós sabemos que no mês de junho faz frio aqui no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, acende-se a fogueira para esquentar os corpos e os corações. E agora, falando um pouquinho da imagem em si, né, da constituição artística, a imagem de Santo Antônio, ela pode sofrer algumas variações. No caso aqui, por exemplo, desta imagem que eu tenho comigo, Santo Antônio tem a Sagrada Escritura e tem Jesus, mas também há algumas imagens dele em que ele traz numa mão o lírio e na outra mão o menino Jesus. Então vamos falar dessa imagem. O que é que representa o lírio? Se você se recorda, a imagem de São José também, São José tem um lírio. O lírio representa a pureza, esse dom tão bonito, especial, que todos nós somos chamados a ter, né? Somos chamados a ser puros e santos, como dizia o grande Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, né? E Santo Antônio traz o lírio, né, em algumas de suas imagens, representando a sua pureza interior. Esse dom especial que ele conseguiu viver, né, e transmitir a todos os seus contemporâneos. E Jesus, o menino Deus, está em seu braço, porque segundo a sagrada tradição, Jesus apareceu em seus braços e o aconchegou. Talvez porque Santo Antônio suplicou a presença dele, talvez porque estava passando por alguma dificuldade, ou simplesmente por uma consolação espiritual. Mas fato é que Jesus apareceu no seu braço e lhe consolou, lhe fez presença e companhia também. E também uma característica e última que quero apresentar aqui hoje, neste Catequizai, de Santo Antônio, e por isso é que algumas das imagens, como esta, aparece a Sagrada Escritura, porque Santo Antônio teve fama de ser grande pregador da Sagrada Escritura, grande divulgador do nome de Jesus, grande orador, grande comunicador, né? E hoje ele também nos inspira a levar o Evangelho a tanta gente, a tantas pessoas que ainda precisam conhecer Jesus. Você sabia que no nosso país e no mundo tem muita gente que ainda não conhece a Jesus? Muita gente, né? Por isso, enquanto ainda houver pessoas que não conhecem a Jesus e por isso ainda não fizeram a opção por ele, a Igreja continuará a sua missão até o fim. Obrigado por ter participado deste programa Catequizai, o primeiro dessa trilogia dos Santos Juninos. Continue nos acompanhando, tá bom? Que vem ainda muita coisa boa por aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Nossa Senhora da Candelária
iluminai-nos. Santo Antônio, rogai por nós.